Você tem medo de fazer redação porque você tem medo de não saber repertório, não é verdade? Então, só que eu vou te trazer uma informação hoje muito importante. Você não precisa ter esse medo de não ter repertório. Por quê? Existem outras formas de você ilustrar a sua redação, de você concretizar ela sem ser com a presença de um repertório. Mas vale lembrar que o Enem, ele exige pelo menos um repertório externo. Mas é verdade que todo exemplo do desenvolvimento, todo parágrafo de desenvolvimento tem que ter repertório? Não, não é verdade. Então, ou seja, você pode colocar um repertório na introdução e nunca mais colocar repertório no seu texto? Pode. Se ele ficar bem encaixadinho lá na introdução, tá tranquilo. Então, como é que faz, né, pra concretizar uma ideia sem o repertório? Então, vamos lá. A estrutura básica de um parágrafo de desenvolvimento é essa aqui. Um tópico frasal, que é uma ideia central, certo? A ideia máxima do parágrafo. Depois, a análise dele, que é a forma como você explica esse tópico frasal, como você justifica que esse argumento é relevante, ele é prioridade. Depois, o exemplo, que é a forma como você concretiza e ilustra, não necessariamente um repertório, e o fechamento. Então, ou seja, a gente tem essa estrutura básica, a gente precisa seguir ela. Mas repara, ó, o que a banca pede de você é uma exemplificação. Ela não pede um repertório, entende? Quando ela pede um repertório, o repertório ele pode ser uma forma de você contextualizar, de você concretizar. Mas pensa em outras bancas, né? Pensa, por exemplo, na VUNESP. A VUNESP nem repertório cobra. Então, ou seja, como obrigatório, você precisa saber ilustrar de formas diferentes. Eu trouxe um exemplo aqui pra você hoje, ó. Então vamos pensar que o seu tópico frasal, ele vai falar sobre as faltas de direitos básicos. Existem muitos direitos que são básicos, certo? Então você vai falar que dentro da ideia principal do parágrafo, faltam direitos aí que são básicos. Quando você traz essa ideia de falta de direitos básicos, você vai precisar me explicar, né? Então por que faltam direitos básicos? Vai precisar analisar isso. Quando você me explicar, por exemplo, porque existe uma desigualdade de renda, né? Essa desigualdade de renda faz com que as pessoas não consigam ter acesso a todos esses direitos, como moradia, como alimentação, que são direitos básicos. O que você está automaticamente fazendo? Você está mostrando para mim uma justificativa, certo? Está mostrando que, olha, é verdade que faltam direitos básicos, exatamente porque a explicação disso é essa. Olha, se tem desigualdade de renda, tem desigualdade do espaço, né? Então, algumas pessoas podem ocupar determinados espaços e outras não. Você está me justificando que a falta de direitos básicos, ela existe. Mas aí, o que eu espero que você faça como corretora? Eu espero que você me prove, que você traga um elemento factível, certo? Que torna esse argumento real, material, concreto. Esse argumento factível é o que a gente chama de exemplificação. Então, ou seja, a exemplificação é a concretização dessa ideia. É quando você, de fato, mostra pra mim, olha, corretor, enxerga aqui esse episódio junto comigo, que lá você vai ver que faltam direitos básicos. E aí, existem dois caminhos que você pode seguir. Realmente, um dos caminhos é o repertório. Se eu fosse citar, por exemplo, o Gilberto de Benstein, que era um jornalista, né? Ele é falecido. Ele escreveu uma obra chamada Cidadão de Papel, em 1990. Lá no repertório do Cidadão de Papel, ele vai dizer assim, ó, todos os cidadãos, para serem cidadãos, precisam exercer cidadania. O que seria exercer cidadania? Seria participar ativamente da execução de direitos e deveres. Ou seja, todos nós somos assegurados por uma Constituição. Temos, né, participação real na vida social, direitos que precisam ser resguardados a nós e garantidos pelo Estado, e deveres que nós devemos cumprir para com a sociedade, para que ela funcione bem. Só que ele vai dizer assim, cara, esse cidadão, no papel, na teoria, é muito pleno, certo? Ele tem muitos direitos, nossa, ele é muito abastado. Entretanto, na realidade, você percebe que isso não acontece, isso está em falta. Então você poderia usar o Gilberto de Benstein para provar que faltam direitos básicos? Sim, poderia ser assim o seu parágrafo, ó. Em primeira análise, percebe que, para muitos brasileiros, alguns direitos básicos não são cumpridos plenamente. Ponto. De acordo com o Gilberto de Benstein, existe uma teoria de que todo cidadão, para praticar a cidadania, precisaria usufruir plenamente dos seus direitos, vírgula. Mas o que acontece na prática é que muitos deles não são resguardados por esses direitos oficialmente, ou seja, o Estado negligencia a presença deles para o convívio social. Então, olha que interessante, o Gilberto de Benstein concretizou, ele validou, criou uma imagem na minha cabeça de que é verdade, olha, falta mesmo direitos. Eu tenho
uma teoria que prove. Só que, mano, presta atenção, você não precisa disso, entendeu? Não precisa ficar decorando um monte de coisa. O que o cara quer lá na banca? Ele quer que você seja um aluno mesmo do ensino médio, que você mostre pra ele que você vive no mundo real, que você tem perspectivas reais. Então, ou seja, você poderia provar pra mim que faltam direitos básicos com esse exemplo aqui? Um exemplo mais cotidiano, mais comum? Poderia. Eu coloquei assim, ó, faltar direitos básicos, certo? Então, se eu ilustrar pra ele, ó, moradores de periferias que vivem em condições precárias, casas mal construídas em lugares arriscados. Que tipo de risco? Deslizamentos, por exemplo. Então, eu poderia dizer assim, ó, que a moradia, ó, tá vendo que isso cria uma imagem na sua cabeça? A moradia, você morar num lugar decente, é um direito básico. Isso tá lá na Constituição, tá lá no artigo 6. Aqui, ó, no que o Gilberto de Menstein falou. Você não precisa chegar lá no Gilberto de Menstein. Você poderia fazer um parágrafo assim, ó, em primeira análise, vírgula. Percebe-se que muitos cidadãos não têm acesso a direitos básicos. Ponto. Aí você poderia colocar assim, ó, nesse sentido, vírgula. A moradia, por exemplo, que seria um direito em que o Estado deveria cumprir para com o cidadão, não é uma realidade de todos, vírgula. Já que moradores de periferias que vivem em condições precárias, em suas casas mal construídas em lugares só arriscados, vírgula. E isso coloca também a vida deles em risco. Ponto. Com efeito, percebe-se que em momentos como deslizamentos de terra, grandes chuvas, essas pessoas são as primeiras que perdem direitos essenciais. Então, sacou que eu ilustro da mesma maneira que o Gilberto de Menstein. Só que agora eu tô trabalhando com uma coisa que eu conheço, uma coisa que tá no meu fato presente, no meu cotidiano. Percebe que isso aqui também é verdade? Isso aqui também é real? Que isso aqui também é material? Então, fica a dica pra esse vídeo, ó. Não necessariamente o exemplo precisa ser um repertório. Você pode trabalhar com coisas que você lida, né, e vê no dia a dia. Combinado? Ou escrita pra você.